A Venezuela tem sido uma fonte de tensões no cenário internacional, especialmente no Caribe, onde os conflitos se intensificaram. Recentemente, a administração dos Estados Unidos decidiu enviar 10 caças F-35 para a região, o que pode ser visto como uma declaração clara de intenção. Essa movimentação reforça a mensagem de desestímulo às ações da Venezuela. Mas o que desencadeou essa resposta militar? Nos dias que antecederam a chegada dos F-35, 2 caças F-16 venezuelanos realizaram voos provocativos nas proximidades do destroyer USS Jason Dunham, da Marinha dos Estados Unidos. Essa ousadia quase cruzou uma linha vermelha nas normas de engajamento marítimo. O fato de esses aviões terem voado sobre ou perto do destroyer em 2 dias consecutivos alarmou as autoridades americanas. O Pentágono classificou essa manobra como perigosa e imprevisível, resultando em uma forte advertência. Donald Trump não hesitou em afirmar que, caso os comandantes da Marinha acreditassem que suas embarcações estavam sob ameaça, a aviação militar dos Estados Unidos teria autorização para derrubar os caças venezuelanos. A retórica provocativa foi reforçada por um lembrete das diretrizes de desescalada em situações de contato próximo. A verdade é que o destroyer americano não tem capacidade de lançar aeronaves, então a resposta dependia das bases de defesa aérea e dos circuitos regionais. O efeito desse tipo de voo próximo à embarcação da Marinha dos Estados Unidos resulta em um congestionamento das cadeias de detecção por radar e ótica, aumentando as chances de erros provocados pela natureza humana e elevando o risco de uma escalada indesejada. Um simples movimento repentino de um dos aviões pode ser considerado uma ameaça direta, causando um impacto significativo na segurança e no clima de tensão. Se a Venezuela tentar manter essa postura provocativa, quais serão as consequências? Essa situação é um jogo de xadrez tenso, onde cada movimento pode levar a uma escalada catastrófica. Com os olhos do mundo voltados para a região, a pergunta que fica é: quem realmente se beneficia desse aumento nas tensões? A cada dia que passa, o equilíbrio entre a bravata política e a estratégia militar se torna mais delicado. A tensão no Caribe cresceu de forma alarmante, com os Estados Unidos reforçando sua presença militar na região. O governo americano implementou um sistema de defesa que inclui não apenas navios de guerra, mas também mísseis guiados específicos, indicando que a paciência está se esgotando. Com cerca de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais em alerta, a mensagem é clara: eles estão prontos para agir. A movimentação da Venezuela nesse cenário é crítica, mas suas opções parecem escassas. Mesmo uma manobra inesperada de um avião pode ser vista como uma ameaça iminente por parte da Marinha. A escolha de palavras de Washington nesse momento é deliberada, focando em dissuadir e evitar um confronto direto. Caracas se encontra em uma situação precarizada, dividida entre a necessidade de mostrar força para o público interno e a preocupação em evitar uma escalada externa. Essa tensão não pode durar muito tempo. Ou protocolos militares serão ativados, ou a política tentará amenizar a situação. Os Estados Unidos, cientes disso, mantêm seus jatos de combate e navios em constante prontidão, especialmente após as operações aéreas venezuelanas. Recentemente, 10 caças F-35 foram deslocados para a área do Caribe, ampliando a capacidade de ataque da potência norte-americana. Esses aviões de quinta geração são altamente valorizados não apenas por suas capacidades ofensivas, mas também por sua avançada coleta de dados, inteligência e vigilância. Eles podem criar uma rede de sensores que permite à força total localizar pequenos alvos em movimento no mar, aumentando a eficiência em planos de ataques direcionados a cartéis. Por trás de toda a retórica de dissuasão, está uma estratégia técnica bem elaborada. Embora a quantidade de aviões pareça limitada, a visibilidade e o impacto no ciclo de decisão são significativos. A infraestrutura de comando na região é capaz de processar e utilizar esses dados de forma eficaz. Para Nicolás Maduro, a presença dos F-35 representa um verdadeiro pesadelo. O governo Trump não acredita que essas medidas sejam suficientes. A realidade é que os Estados Unidos continuam mantendo sua capacidade militar à espera de estabelecer uma base naval significativa no Caribe. A incerteza sobre como isso evoluirá deixa o futuro imprevisível. E se as tensões aumentarem a ponto de não haver mais controle? De todos os lados, há sinais de que uma escalada é iminente, mas o que realmente está em jogo? Enquanto Caracas tenta mostrar força, a possibilidade de um conflito aberto se torna cada vez mais real.
A pergunta que fica: quem terá coragem de dar o primeiro passo decisivo? Os movimentos dos Estados Unidos na região do Caribe estão cada vez mais intensos e calculados. O número de navios americanos na área é de aproximadamente 7 ou 8, mas essa força inclui mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros famosos por sua capacidade de resposta rápida. A Marinha dos Estados Unidos estabeleceu um sistema de patrulhamento permanente na região, com destroyers equipados com mísseis guiados e elementos anfíbios. Recentemente, um submarino de ataque com propulsão nuclear foi designado para esta área. Essa embarcação oferece uma vantagem de furtividade e pode realizar ataques de direções inesperadas. Além disso, ela atua como multiplicador de força para as unidades na superfície, facilitando operações de inteligência e interceptação de sinais. A mensagem dessa movimentação é clara: estamos prontos para gerenciar crises e controlar a escalada. Ao mesmo tempo, isso serve como um aviso tanto diplomático quanto militar a todos os atores não estatais presentes. Nos últimos dias, o cenário tornou-se ainda mais tenso, levando a uma rápida escalada nas hostilidades. O que Venezuela está fazendo em resposta a esses planos militares dos Estados Unidos? Caracas não está inerte, mas as opções parecem limitadas. O governo venezuelano decidiu aumentar sua visibilidade frente à presença naval americana. Os voos dos caças F-16 nas proximidades durante 2 dias consecutivos foram a primeira camada dessa resposta. Porém, Maduro não se limitou a isso. Autoridades de defesa anunciaram um aumento das atividades de patrulhamento nas águas costeiras e no território. O número de ativos navais e horas de patrulha ao longo da costa caribenha subiu consideravelmente. Reportagens indicam que as redes de radar costeiras e a cadeia de vigilância aérea foram colocadas em estado de alerta elevado. Em terra, um incremento no número de forças de segurança foi proclamado, especialmente ao longo da fronteira colombiana. A situação parece prestes a explodir. O que poderá acontecer se essa tensão continuar a escalar? Será que Maduro encontrará uma saída ou se verá arrastado a um confronto inevitável? Aumentou o número de embarcações e horas de patrulha na costa do Caribe. Redes de radar costeiras e cadeias de vigilância aérea foram colocadas em alerta máximo. Em terra, um aumento no contingente de forças de segurança foi anunciado, especialmente na fronteira com a Colômbia. Neste cenário tenso, cerca de 15.000 soldados estão em operações tanto em terra quanto no mar. Essa mobilização é apresentada como uma resposta firme contra os cartéis e as rotas de contrabando. Os líderes venezuelanos buscam transmitir uma imagem de força, tanto interna quanto externamente. A milícia, por sua vez, surge como um elemento fundamental na estratégia de gestão da crise do país. O governo destaca uma capacidade de mobilização de milhões para essa militância voluntária. No entanto, essa estrutura conta com sérias deficiências, como falta de treinamento e logística. Assim, sua eficácia na linha de frente é cuidadosamente questionada. O propósito da milícia promove a ideia de segurança, mas pode se transformar em um fator de custos e causa ao invés de uma real dissuasão. Mostrando presença, essa mobilização visa reforçar a proteção de infraestruturas críticas nas cidades, enquanto nutre um discurso de ameaça externa. Porém, essa estratégia não substitui as forças regulares nem melhora a qualidade das operações militares. A ênfase da Venezuela em milícias deve ser entendida como um recurso político e de segurança interna. Mas e os outros países? O que pensam sobre essa crise no Caribe? As nações vizinhas tentam equilibrar a política enquanto observam cada movimento. Há uma preocupação crescente com a escalada desse conflito, tanto por questões econômicas quanto de segurança. A Colômbia, por exemplo, intensificou sua presença militar na fronteira e endureceu sua postura contra os traficantes. Os pequenos estados insulares no Caribe clamam por estabilidade nas rotas marítimas e na logística energética. Brasil e México pedem que os canais diplomáticos permaneçam abertos, enquanto Cuba, embora adote uma retórica mais contundente, opta por manter um perfil cauteloso no terreno. É evidente que a tensão está nas alturas e a possibilidade de um confronto direto ainda está no horizonte, mas qual será o próximo movimento? O clima tenso que se instaurou entre os Estados Unidos e a Venezuela é uma história de provocações e riscos crescentes. Na verdade, muitos países caribenhos estão em estado de alerta, preocupados com uma possível escalada militar.
Temem que um confronto direto prejudique o turismo e o comércio, pilares essenciais de suas economias. A pressão política sobre o planejamento das potências está mais intensa do que nunca, e enquanto isso, os Estados Unidos acreditam que podem inverter a situação e desmantelar o regime de Maduro. A estratégia militar norte-americana visa atingir pontos de conexão entre a criminalidade organizada e não se concentra diretamente no exército venezuelano. Eles buscam cuidadosamente identificar e verificar alvos, evitando danos colaterais e complicações diplomáticas. A combinação das capacidades dos F-35 com os sensores navais acelera o processo de identificação e rastreamento de alvos, criando uma rede vigilante e eficiente. Mas o que aconteceria se os planos não saíssem como esperado? O maior risco aqui é a escalada acidental. Voos próximos e uma intensa circulação marítima podem transformar um pequeno erro em uma crise monumental. Para contornar esse cenário delicado, as regras de engajamento e os procedimentos de rádio se tornam cruciais. Os pilotos venezuelanos precisam obedecer a normas rígidas de rota e altitude para minimizar a probabilidade de contatos indesejados. Imagine a tensão palpável no ar. O som dos motores dos aviões cortando a brisa do mar. O cheiro de combustível e de mar salgado se misturando com a ansiedade dos membros das Forças Armadas de ambos os lados. Com cada movimento, a linha entre um voo informativo e uma possível ameaça se torna mais tênue. Um erro pode levar a uma reação imediata de defesa naval. Como será que a Venezuela lidará com essa pressão crescente? Sua estratégia de defesas navais e patrulhas ao longo da costa está sendo intensificada, mas os resultados são incertos. Com 15 mil homens mobilizados em operações de segurança no solo e no mar, a situação se torna cada vez mais complicada. No jogo de xadrez geopolítico, os desafios se acumulam e cada jogada pode desencadear consequências devastadoras. A tensão entre os dois países pode esquentar ainda mais. Conseguirá a Venezuela se manter firme diante da pressão? A linha tênue entre um voo de mensagem e um voo de ameaça é crucial para a segurança marítima. Um descuido nesse aspecto pode levar a reações indesejadas dos sistemas de defesa dos navios. É uma situação delicada onde a disciplina dos pilotos e a comunicação clara são fundamentais. Um pequeno erro pode transformar o que deveria ser um simples ato de vigilância em um grave conflito. Serão as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela capazes de provocar uma resposta global, envolvendo potências como a Rússia e a China? Uma decisão equivocada, em questão de minutos, pode desencadear uma crise que dura meses. Essa é uma prova de autocontrole. A Venezuela acredita que conseguirá resistir à pressão naval dos Estados Unidos. O país está investindo em sua defesa costeira, criando uma linha de defesa assimétrica contra potências navais. Pequenos barcos rápidos, radares costa fora e baterias de defesa costeira povoam suas águas próximas. O objetivo? Complicar as operações de grandes embarcações e aumentar a carga cognitiva dos seus comandantes. Entretanto, esse modelo de defesa é vulnerável a táticas de guerra eletrônica e à inteligência em rede. Técnicas de interferência, criação de alvos falsos e desativação de enlaces comprometem a coordenação das pequenas embarcações. À medida que tentam manipular o tráfego marítimo, também enfrentam dificuldades logísticas. As infraestruturas de petróleo e portos perto das cidades costeiras tornam-se alvos sensíveis e difíceis de proteger. A densidade assimétrica, por si só, pode não ser suficiente. Treinamento, disciplina e engajamento conjunto são fundamentais. Caso contrário, essa estratégia se transforma em um fardo em vez de uma vantagem contra uma força organizada. Politicamente, a crise é tão decisiva quanto sua dimensão militar. Washington não vê essa situação apenas como um combate ao tráfico de substâncias ilícitas, existem nuances de segurança marítima e ordem regional. Essa postura visa fortalecer a legitimidade em relação aos países da região. Ao mesmo tempo, serve para contrabalançar a retórica de terceiros, especialmente da Rússia e da China. Moscou, por sua vez, caracteriza a presença militar dos Estados Unidos no Caribe como uma manifestação de hegemonia. Enquanto isso, Pequim reitera princípios de soberania e não interferência em assuntos internos. Qual será o impacto real dessa retórica nas decisões das capitais regionais? A tensão crescente no Caribe traz à tona uma crise que tem potencial para mudar a dinâmica da região.
Os Estados Unidos, preocupados com o comportamento agressivo da Venezuela, reforçaram sua presença militar na área, enviando caças F-35. Diversos eventos culminaram nessa escalada. 2 caças F-16 venezuelanos realizaram manobras provocadoras próximas a um destroyer da Marinha dos Estados Unidos. Essa atitude, considerada imprudente, quase cruzou uma linha perigosa nas regras de engajamento marítimo. O Pentágono qualificou esses voos como uma ameaça potencial, sublinhando a necessidade de um equilíbrio delicado entre força e diplomacia. Ao mesmo tempo, a Venezuela tenta aumentar sua visibilidade militar, anunciando patrulhas intensificadas em suas águas costeiras e mobilizando forças na fronteira com a Colômbia. A retórica de Maduro enfatiza a criação de milícias para apoiar o exército regular, embora a eficácia desse grupo permaneça questionável devido a problemas de treinamento e logística. A combinação desses fatores torna o cenário ainda mais complexo, levantando a pergunta: como essas potências se moverão diante de uma situação que pode mudar rapidamente? Enquanto os Estados Unidos realizam manobras para evitar um conflito direto, a estratégia política e econômica de Maduro se mostra vulnerável. Caracas deve equilibrar a necessidade de mostrar força para sua população interna e a pressão externa que aumenta a cada dia. A cada ação militar dos Estados Unidos, a economia da Venezuela também se vê pressionada, criando um ciclo vicioso que pode se tornar incontrolável. As consequências dessas tensões são vastas e abrangem vários níveis, desde decisões políticas locais até o impacto no comércio marítimo, vital para a economia regional. Os países vizinhos, como a Colômbia, estão em alerta e aumentaram suas próprias medidas de segurança, temendo que uma escalada no conflito possa comprometer a estabilidade da região inteira. Além disso, pequenos estados caribenhos clamam por estabilidade em um cenário de incerteza. Neste clima tenso, como os envolvidos conseguirão evitar uma catástrofe? A comunicação e os canais diplomáticos se tornam a única salvação, tentando manter a paz em um mar de provocações e estratégias militares. Com a pressão crescente, tanto Washington quanto Caracas devem agir cuidadosamente para evitar um erro que possa desencadear um conflito indesejado. Ao final, a questão persiste: até onde cada lado está disposto a ir para defender seus interesses? A linha entre a guerra e a paz é fina, e cada movimento conta. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela está em um ponto crítico, mas, surpreendentemente, a relação de forças na superfície parece inalterada. O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Trump, não está disposto a aceitar essa situação. De acordo com Washington, o regime de Maduro é ilegítimo e as ações dos Estados Unidos visam mudar essa dinâmica a qualquer custo. Recentemente, Trump declarou que qualquer provocação envolvendo a Marinha dos Estados Unidos será respondida prontamente. Isso significa que qualquer movimento que represente uma ameaça direta aos ativos navais, como bloqueios de radar ou aproximações rasteiras, pode acionar uma resposta militar. Esse é o limite vermelho para a administração americana. Quando isso acontece, uma janela de engajamento se abre, mas é estreita e deve ser respeitada de acordo com as normas internacionais. O objetivo dessa estratégia é proteger as forças americanas sem causar uma escalada do conflito. Cada movimento, ação ou alerta é seguido por uma cadeia de confirmações dentro do comando militar, enfatizando que a gestão da crise é uma questão de disciplina antes de qualquer ataque. A balança entre intenções e capacidades de ambas as partes está na raiz do que poderá ocorrer. Os Estados Unidos se tornam cada vez mais flexíveis e dissuasivos no Caribe, mantendo um suporte legal para suas ações. Ao mesmo tempo, a Venezuela tenta se posicionar, mas parece não conseguir preencher a lacuna qualitativa. Os países vizinhos observam, exigindo estabilidade e se mantendo à distância de um possível confronto. Diante desse impasse, o cenário mais provável envolve a permanência de opções limitadas e justificadas, com a dissuasão sendo a prioridade e a escalada acidental sendo evitada. A diplomacia se torna essencial nesse contexto, assim como o gerenciamento da informação, desempenhando um papel crucial para manter a paz. Entretanto, a situação econômica, que pesa invisivelmente sobre as decisões, também se torna um fator importante. O que acontece quando as tensões fazem com que uma simples manobra desencadeie uma resposta imprevista? A tempestade está se formando no horizonte, e a minúcia de cada movimento se torna um fator decisivo. Ambas as partes estão jogando um jogo perigoso de xadrez militar onde o próximo movimento pode definir o futuro das relações no Caribe. O que realmente está prestes a acontecer, e quem realmente sairá vitorioso nesse embate?
A situação no Caribe é tensa, refletindo uma luta de hegemonia entre potências globais. Enquanto Moscou apresenta a presença militar dos Estados Unidos na região como uma assertiva de domínio, Pequim enfatiza a soberania e a não interferência nos assuntos internos, contribuindo para um clima de incerteza entre os países vizinhos. O fato alarmante é que um pequeno incidente militar pode prejudicar seriamente a economia regional, já que seguradoras poderiam elevar os prêmios de forma drástica. É um cenário complexo onde Venezuela, desafiada economicamente, enfrenta enormes dificuldades em manter uma alta prontidão militar. Entretanto, a necessidade real de segurança marítima força os atores a buscarem uma cooperação cautelosa. O pragmatismo político e a segurança se impulsionam mutuamente neste equilíbrio frágil. Mas até onde essa crise entre os Estados Unidos e a Venezuela poderia impactar nações como Rússia e China mais profundamente no futuro? A resposta pode se desdobrar em 3 cenários distintos. Primeiro, há a possibilidade de uma dissuasão sem escalada. Os Estados Unidos poderiam continuar sua exibição de força e patrulhas intensivas, enquanto planos de ataque limitados ou adiados poderiam ser mantidos à espera de novas informações. O segundo cenário envolve ataques de precisão. Ataques curtos e meticulosamente direcionados, baseados em evidências, poderiam ser realizados, seguidos de uma retirada junto a uma mensagem política. Porém, existe também o mais temido, a escalada acidental. Um incidente, como um voo muito próximo ou uma colisão no mar, poderia desencadear uma crise ampliada de forma involuntária. Esse cenário é particularmente arriscado e pode gerar grandes custos para ambas as partes, pois a economia regional e o comércio marítimo seriam os primeiros a sofrer. Além disso, o custo político de uma retirada aumentaria para todos. Por isso, as diretrizes táticas da comandantes estão mais focadas na prevenção de escaladas acidentais. Hoje, as flutuações das condições apontam entre o primeiro e o segundo cenário, sendo que a equação de custo para os Estados Unidos é fundamental. Essa equação se qualifica através da operação conjunta de forças navais e aéreas, onde a identificação e análise de alvos são apoiadas por fundamentos legais e notificações diplomáticas, reduzindo riscos operacionais e os custos políticos de eventuais erros. Essa diminuição na margem de erro força o outro lado a reconsiderar seus próprios custos e, à medida que esses aumentam, a disposição para correr riscos diminui. A economia, portanto, se revela como determinante silencioso dessa crise, com as rotas marítimas caribenhas sendo cruciais para o tráfego de produtos energéticos e containers. O que acontecerá se as tensões aumentarem? Uma simples manobra equivocada poderia mudar o curso da história naquela região. A situação no Caribe está se tornando cada vez mais tensa, com a presença militar dos Estados Unidos sendo interpretada como um reflexo de hegemonia. Enquanto isso, a China defende a soberania e a não interferência nos assuntos internos, criando uma atmosfera de hesitação nas capitais regionais. O que acontece se essa crise entre os Estados Unidos e a Venezuela escalar para um nível que envolva também Rússia, China e outros países ao redor do mundo? Os especialistas apontam 3 possíveis cenários para o futuro. O primeiro é a deterrência sem escalada. Nesse cenário, os Estados Unidos podem intensificar suas patrulhas e exibir força militar, mas adiar ataques a alvos de cartéis, dependendo das informações de inteligência. Já o segundo cenário envolve ataques de precisão. Estrategicamente, ações rápidas e bem direcionadas poderiam ser executadas, seguidas de uma retirada, enviando uma mensagem política clara. O terceiro é o mais preocupante, a escalada acidental. Um incidente, como um voo próximo ou uma colisão no mar, pode desencadear uma crise maior de maneira inesperada. Esse último cenário representa os maiores riscos para ambas as partes, pois a economia regional e o comércio marítimo seriam os primeiros a sofrer. Além disso, o custo político de uma retirada se tornaria mais alto para os envolvidos. Por isso, os comandos militares estão focados em evitar escaladas acidentais. Atualmente, as condições oscilam entre os 2 primeiros cenários, e o impacto financeiro dos Estados Unidos é crucial nesta equação. Combinando operações navais e aéreas e apoiando-se em bases legais e notificações diplomáticas. Os Estados Unidos visam minimizar erros operacionais e reduzir custos políticos, o que força a outra parte a reavaliar sua disposição para correr riscos. Neste contexto, onde a economia desempenha um papel silencioso mas determinante, as rotas marítimas do Caribe são vitais para o tráfego de energia e contêineres. Qual seria a consequência de uma escalada desse conflito?
A volatilidade no comércio global poderia gerar uma onda de instabilidade ainda maior. E se o que começou como um confronto local se transformar em um desafio global? Os ventos de mudança estão soprando, e cada decisão pode ser um divisor de águas. Você estaria preparado para o que pode acontecer a seguir?